Boa noite. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradeço o convite dos amigos aqui da casa. Rogo as bênçãos de Deus envolvendo todos nós que aqui estamos, todos nós encarnados, e nós sabemos que também temos a presença dos nossos irmãos desencarnados aqui junto a nós, e que cada um de nós possa receber, possa encontrar aqui nessa noite o que veio buscar. Hoje eu vou conversar com vocês sobre parentesco corporal e parentesco espiritual. Vocês sabem que muito antes de eu entrar na doutrina espírita, de eu conhecer a doutrina espírita, eu estava um dia conversando na sala dos professores com uma colega lá no intervalo, e ela me disse assim, tu sabia que fulana vai casar de novo? E eu disse, não sabia, já é o terceiro casamento. Já foi viúva 2 vezes e vai casar a terceira. Eu disse, ainda brinquei, corajosa ela, né? Vai pro 3º casamento. E ela disse, pois a família dela não tá muito afim que ela case, mas ela vai casar de novo. E eu disse para ela, quero ver quando tu morrer, que daí eles dizem que nós vamos nos encontrar lá, todo mundo de novo, com quem tu vai te encontrar. Com qual dos maridos tu vai se achar lá em cima, com o primeiro, o segundo ou com o terceiro. Aí eu fiquei pensando, pois né? Como é que é mesmo? Como será nós vamos nos encontrar? E não só nesse sentido que ela falou, mas a gente vê tantos casos de pessoas que questionam, né? Como vai ser? Quem nós vamos encontrar? Afinal, nós vamos todo mundo para um lugar, vamos despertar. Como vai ser? E aquilo eu fiquei pensando a respeito. E não é só na questão da doutrina espírita, todas as doutrinas têm uma resposta, todas explicam de alguma forma. E um tempinho atrás, agora eu estava na minha sala e chegou um aluno na minha frente para conversar. E nós estávamos conversando e ele disse assim, sábado eu não vou poder dormir até mais tarde, vou ter que ir para a igreja. Deus disse, mas é bom, tu não gosta? Eu gosto de fazer aula de violino, mas cantar o hino lá, o coro lá, eu não gosto. Eu disse, nossa, por que é tão bom cantar? É tão bom se comunicar com os outros, fazer a aula, né, de violino. Mas eu não gosto de cantar aquele hino da salvação. Deus, como assim hino da salvação? Que eles dizem que a gente tem que aprender a cantar, porque depois quando nós for ressuscitar, todo mundo nós vamos ter que cantar, e quem não souber cantar, aí não vai ser levado. Mas eu fico pensando assim, Sora, vai estar todo mundo lá, todo mundo junto, todas as reuniões. Quem vai cantar? Por que nós vamos cantar? Não vai ter outros? Quem vai decidir quem vai cantar o hino? Aí eu disse, não sei, eu disse para ele. É uma boa pergunta para te fazer para a tua professora lá, para ver o que ela vai te responder. Então, todas as religiões pregam de uma forma ou outra uma coisa semelhante, de que há uma vida, né, além desta aqui, depois da morte, mas cada uma tem uma forma de explicar como vai ser depois. E a doutrina espírita é a que, de forma mais lógica, explique de uma forma mais coerente para responder essa questão de quem nós vamos encontrar, quem nós vamos ficar, com nossa família, como vai ser. E o parentesco corporal e parentesco espiritual responde essas questões. Lá no Evangelho, no capítulo 14, no item 5, tem uma passagem, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. Todos nós sabemos que Jesus, né, o espírito mais evoluído que já reencarnou aqui na Terra, que serve de nosso modelo e de nosso guia, ele não perdia uma oportunidade de estar junto e explicando e esclarecendo as pessoas sobre Deus, sobre o Pai, sobre a justiça, sobre o amor. Então, toda oportunidade que Jesus tinha, ele estava próximo de alguém, e quem estava próximo dele, ele estava sempre esclarecendo. E nessa passagem do Evangelho relata que Jesus estava com muitas pessoas conversando num local, como ele sempre fazia, e alguém chegou até os seus familiares e disse, olha, Jesus, o irmão de vocês, seu filho, está lá, né, conversando com um monte de pessoas, e a sua família se preocupou. Por quê? Porque os irmãos de Jesus não eram da mesma evolução espiritual, não compreendiam ele, não compreendiam a missão dele, não compreendiam o que Jesus falava. Então eles tinham muitas vezes Jesus, por quê? Por lunático, né?
fora da casinha, como a gente diz. Então, quando eles chegaram até ele e falaram, né, olha, Jesus está lá com aquela multidão falando, né, eles foram em direção a Jesus. E chegando lá não conseguiram se aproximar de Jesus. Por quê? Porque tinha muitas pessoas em roda dele. E daí eles disseram, olha, vai lá e diz para ele que a sua família está aqui, sua mãe e seus irmãos. E eles vão até Jesus e diz, olha, tua família está lá, está ali chamando sua mãe e seus irmãos. E Jesus olha para eles e disse, né, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, a vontade do Pai que estás no céu, é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã, é minha tia, é meu tio e assim por diante. Então ali Jesus já deu um esclarecimento. Ali ele já mostrou que existe dois tipos de família. Que família eles estavam falando? Aquela família ali junto dele, reencarnada, ou essa família espiritual que ele quis se referir? Porque a família amplia a partir do sentido que Jesus nos diz, né? Quem são minha mãe, quem são os meus irmãos? Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. E ele dá um outro dado muito importante, que para fazer parte da família de Jesus, tem que fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, para fazer parte da família espiritual dele. Então, amplia essa questão de família que nós compreendemos. E ali Jesus já mostra, existe dois tipos de família. Uma que nós entendemos aqui, essa que nós temos aqui no nosso mundo material, e a família espiritual. E lá no Evangelho continua, há, pois, duas famílias. Uma pelos laços de sangue, né, que é os laços corporais, e a outra pelos laços espirituais. O que significa família espiritual e família corporal? Bom, nós sabemos que a família corporal é essa estrutura aqui, neste mundo matéria. Essa estrutura que nós conhecemos, uma mãe, um pai, um irmão, uma filha. Essa é a família corporal. E a família espiritual são os laços do espírito. Mas que laços seriam esses? Que laços espirituais que ligam os espíritos? As afinidades. As afinidades. E os laços espirituais, eles são duradouros, eles são eternos, eles não se rompem com facilidade. Muitas vezes esse laço espiritual nós já temos muito antes de reencarnarmos, lá no mundo espiritual. E quando nós reencarnamos, esse laço ele continua. E quando nós desencarnamos, ele continua também. Já os laços de sangue, os laços corporais, eles são muito frágeis, eles se rompem com facilidade. Ele, na maioria das vezes, após o desencarne, ele já se rompe. Ou então, antes do desencarne ainda. Quem de nós não conhece famílias que não se toleram, que não se procuram, que não se visitam, que não convivem junto? Então, esses são os laços de sangue, são os laços aqui, os nossos vínculos aqui. E esses são frágeis, mas os verdadeiros laços de sangue, os que unem os espíritos, os verdadeiros laços são os laços espirituais. Por quê? Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pai e a mãe, quando decidem ter um filho, eles auxiliam na formação do corpo material. Eles auxiliam geneticamente na cor do cabelo, na estatura, na cor dos olhos, na cor da pele, mas não no espírito e nem na característica, no caráter daquele filho. A genética, ela não transmite caracteres morais, não transmite. A moralidade, o espírito já traz. Por quê? Porque o espírito, ele vem para a reencarnação, mas ele é um espírito milenar. Ele já teve muitas vidas, muitas reencarnações, muitas vivências. Ele traz com ele uma bagagem de qualidades e de imperfeições que ele precisa ainda se despojar. E isso não é o pai e a mãe que fornecem. Então, o corpo, sim, eles contribuem geneticamente com essas características. E o corpo procede do corpo, ou seja, o corpo do pai e da mãe influenciam na construção do corpo daquele espírito. Mas o espírito não. O espírito já existe. O espírito tem as suas qualidades, as suas imperfeições e traz junto essa bagagem no momento que reencarna. E o reencarne não acontece quando nasce o bebê, vem o espírito e acopla lá no corpo. Não.
A reencarnação, ela é toda planejada, ela tem um tempo e ela acontece em que momento? No momento da concepção. No momento em que o embrião fecunda o óvulo, começa o processo da reencarnação. E ele termina por volta dos 7 anos de idade. Em que momento? Em que momento que está ligado célula a célula, molécula a molécula, o perispírito com o corpo físico. Então, a reencarnação ela é um processo todo organizado. Não é de qualquer maneira, de qualquer forma. Então, o corpo procede do corpo, mas o espírito procede do espírito. E esses laços que estabelecem, pode ser sim. Tem espíritos que podem reencarnar numa família, ter os laços de sangue e também os laços espirituais. São espíritos afins, que vêm junto, que reencarnam junto numa mesma família. Os espíritos que se assemelham por gostos. Aqueles que têm os mesmos gostos, as mesmas tendências, a moralidade muito semelhante. Esses reencarnam junto e tem o que? As famílias harmoniosas. As famílias que gostam um do outro, que se procuram, que se auxiliam, que compartilham dos momentos bons, que amparam nos momentos difíceis. Porém, nós estamos num mundo de provas e expiações. E essas famílias harmoniosas são mais raras. Por quê? Porque há necessidade de provação e expiação. Então, muitas famílias têm os laços de sangue, não têm afinidades. E elas se formam aquelas famílias quais? Aquelas famílias que têm dificuldade de convívio, que têm dificuldade de se gostar, que têm dificuldade de conhecer o outro, de entender o outro. Mas é importante essas famílias, por quê? Porque todo laço espiritual, ele é construído no início pelo laço de sangue. As pessoas formam a família, aprendem a se amar e vão construindo esse laço espiritual, essas afinidades espirituais que formam os verdadeiros laços dos espíritos. E a família é o primeiro alicerce, né? A família é o primeiro alicerce que vai receber esse espírito. E Deus, na sua bondade e na sua inteligência, não podia ter criado uma forma melhor de unir esses espíritos aqui. A família é a maneira mais perfeita de fazer aqueles que têm animosidade, aqueles que não se toleram, de conviver e criar esse vínculo. Por quê? Porque quando alguém recebe um filho daquela forma frágil, com uma dependência total, que nos provoca em nós um amor, uma sensibilização muito grande, é muito mais fácil se criar esse vínculo. Porque se uma mãe olhasse para um filho quando recebesse no colo e visse nesse filho alguém que prejudicou muito em outra vida, alguém que até lhe tirou a vida, alguém que foi assim um algoz, um inimigo muito grande, como criar esse vínculo, como criar esse laço espiritual? Ou ao contrário, um filho que vem e que identificasse nos pais ou nos irmãos alguém que tivesse lhe prejudicado muito em outra vida. Seria muito difícil esse resgate, seria muito difícil esse trabalho de construir esse laço espiritual. Então é por isso que vem nessa forma de bebês, né? É onde nos sensibiliza e onde facilita que se crie esse vínculo espiritual. Porque a família nos obriga, nos entrelaça, né? E nos obriga a convivermos diariamente. E ali nós vamos criando esse vínculo entre esses nossos desafetos, que não é por acaso. Há a necessidade, porque todos aqueles que estão junto a nós, é nós que buscamos. Foi nós que, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes de uma vida anterior, foi nós que trouxemos eles para junto a nós. Não é por acaso. Então nós temos responsabilidade com esses que estão junto de nós, à nossa volta. E lá no Evangelho está a maioria dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, não são de vidas passadas. São de atitudes erradas, de escolhas erradas nessa própria vida. Então nós temos que ter discernimento das nossas escolhas, dos nossos
e situações que muitas vezes nós não vamos resolver nessa vida, que vai ser para a vida futura. E nesta nós estamos tentando aparar, tentando os ajustes de uma vida passada. Por isso a família é muito importante. A família tem um papel fundamental. E é ali que o espírito começa a mostrar as suas tendências, começa a mostrar as suas qualidades e também as suas imperfeições. E é aí que o pai e a mãe têm que agir, aí que o pai e a mãe têm que ter essa responsabilidade. Claro que é muito fácil nós convivermos com quem pensa igual a nós amarmos aqueles que nos amam, mas aí não tem mérito nenhum. Aquele ovelha negra da família, que todo mundo diz que a família tem uma ovelha negra, é aquele que precisa da nossa atenção, é aquele que precisa do nosso amor, é aquele que precisa do nosso empenho, do nosso trabalho. É ali que vai ter o nosso mérito. Aquele colega de trabalho, aquele vizinho, todos aqueles que convivem conosco e que nós temos maior dificuldade, é nesses que nós temos que focar. É esse que precisa do nosso amor, da nossa compreensão. Então a família tem um papel muito importante, porque é a célula da sociedade, é a família. É ali que se constrói os vínculos. Só que a gente sabe também que muitas vezes não basta, não chega somente isso. Nem sempre os planos cuidadosamente elaborados conseguem realmente se concluir. A maioria não consegue concluir o projeto de reencarnação que veio fazer aqui. E pode parecer muito simples uma reencarnação, mas não é. Vocês sabem que Haroldo fala numa palestra, ele conta de um rapaz que nasceu numa cidade. Deixa eu só tomar um pouco de água aqui, eu estou ficando sem voz. Ele nasceu numa fazenda. E um dia ele está na fazenda, passeando com um trabalhador da fazenda junto com ele. E ele viu que a cerca da divisa com a fazenda do vizinho estava derrubada. E ele pensou, eu vou consertar essa cerca. Chamou os funcionários lá e foi. Daí quando ele foi consertar a cerca, ele olhou assim para a cerca. Mas eu podia empurrar essa cerca um pouco para lá, né? Uns 3 metros assim do terreno do outro ali, que ninguém vai perceber, não vai dar nada, né? E realmente ele fez, ele arrumou a cerca, mas avançou um espaço do terreno da fazenda do vizinho. E voltou para casa. Mas o vizinho percebeu, né? Percebeu, foi lá e viu que ele tinha avançado no terreno dele, né? E disse, olha, tu vai lá e arruma aquela cerca onde estava, bota na divisa certa onde estava. E ele disse que não faria. E ali criou uma briga entre as famílias, entre as duas famílias, uma rivalidade muito grande e uma discórdia muito grande. E no meio dessa briga, ele foi assassinado por um da outra família. E ele vai para o mundo espiritual, passa por todo aquele momento de perturbação, de reajuste, né? Aí é amparado, daí é socorrido. Daí quando ele está em condições, o guia espiritual diz para ele, olha, tu vai reencarnar. Tu vai reencarnar, mas só que tu vai reencarnar na outra família. E lá tu vai tentar criar um vínculo de paz entre eles e puxar a cerca para o lugar certo. Não vai avançar nem para um lado e nem para o outro. Vai botar no lugar certo essa cerca. E ele vem, reencarna lá na outra família, e daí lá ele faz a tarefa de tentar com que as famílias se ajustem, né? Ele tenta puxar a cerca novamente para o lugar certo, não avança para mais nem para menos, consegue convencer, tenta convencer a outra família a mudar a cerca, só que antes disso há muita briga de novo, muito, né, discussão, que a família que era dele antes não queria, né, deixar novamente botar para o lugar certo, e a família dele queria botar para o lugar de novo, e ele desencarna de novo na briga da família. Vai ele para o mundo espiritual novamente. Mas ele conseguiu deixar a cerca certa, né? Ele conseguiu fazer a tarefa dele, que era botar a cerca no lugar. E ele vai para o mundo espiritual. Lá no mundo espiritual ele passa de novo por toda a perturbação, todo o reajuste, coisa, né? E na hora de reencarnar, os guias deles, olha, tu vai reencarnar, mas vai reencarnar na primeira família. E a tua função vai ser o seguinte, não mexer na cerca e não deixar ninguém mexendo mais
cerca lá, deixar aquela cerca como está e fazer com que a família pare com essas desavenças e essas rixas de famílias. E ele vem na família e isso acontece, né? Só que quando nós reencarnamos, né, a nossa família espiritual, ela é muito ampla, ela não se resume a essa família que nós temos próximas a nós. Como eu já disse, às vezes tem pessoas na nossa família que não são da nossa família espiritual. E tem muitos da nossa família espiritual que estão no mundo espiritual, que não vieram aqui junto a nós, que não reencarnaram, que estão lá. Mas também nós temos muitos desafetos. Nós temos muitos desafetos no mundo espiritual. E esse irmão, quando reencarnou, ele ficou com um desafeto, né? Que veio e disse, mas eu vou atazanar ele, eu vou incomodar ele até ele mexer na cerca de novo. Né? E realmente, esse irmão foi para próximo dele, né? E influenciava ele para volta e meia, vinha o pensamento dele de mexer naquela cerca lá e trocar de lugar. Mas ele, né? Como a gente sabe, gato escaldado, né? Tem medo de água. Então, ele não queria saber, mudava o pensamento e não falava na cerca. Porém, ele tinha um irmão mais novo e muito influenciado. E logo esses espíritos perceberam, bom, não consigo influenciar ele, eu vou influenciar o irmão dele. E foram próximo do irmão dele e lá disseram, né, muda a tua cerca, que desaforo. Bota de novo lá 3 metros como estava, onde é que já se viu, e foi. E o irmão dele foi até ele e disse, olha, assim, ó, eu vim te convidar aqui e nós vamos lá mexer naquela cerca de novo. E ele disse para o irmão dele, mas por favor, por tudo que é mais sagrado, tu me esquece aquela cerca. Tu não me fala naquela cerca, aquela cerca já foi motivo de muitas mortes nessas nossas famílias, muitas brigas, e tu esquece. E ele conseguiu resolver a situação. E sabe quantos anos se passaram? 300 anos. 300 anos. Para um reajuste. Muitas vezes nós levamos 1 minuto para cometer um erro. 1 segundo. E leva uma eternidade toda para que a gente consiga se reorganizar, para a gente consiga reparar esses débitos. Por isso a importância de nós valorizarmos cada oportunidade. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estiver a caminho. Enquanto nós estamos aqui, próximos daqueles que estão junto a nós, nós temos que aprender a conviver, nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que compreender o outro também com o espírito numa caminhada evolutiva, assim como nós. Não adianta só eu me compreender, eu entender que eu sou um espírito imperfeito e não compreender o próximo que está junto a mim. E aqueles que têm mais dificuldade, é ali que tem que ter o nosso foco. É ali que nós temos que trabalhar para aprender a amar todos aqueles que estão junto a nós. A reencarnação é uma bênção que Deus concede. Então, como nós estamos no mundo de provas e expiações, nós não vamos só ter alegria, nós não vamos só ter próximos a nós quem a gente ama e quem pensa igual a gente. Não, nós vamos ter diferentes, nós vamos ter desafios. E é por isso que nós temos que ter essa compreensão de quem somos e quem são esses que estão junto a nós nessa caminhada. E a família espiritual, ela é o resultado de tudo. Quando nós evoluirmos, todos nós faremos parte da mesma família espiritual. Esse é o nosso objetivo, amarmos todos iguais. Então, todo o laço de sangue, ele tem por objetivo se transformar nesse laço espiritual. Só que nem sempre nós cumprimos aquilo que nós nos comprometemos no mundo espiritual. A maioria das vezes nós chegamos aqui, diante das dificuldades, nós desistimos e nós fugimos. Quem não conhece famílias que não se procuram, que não se convivem, porque pensam diferentes? Irmãos que não podem nem se olhar e não se procuram. Pais que não procuram os filhos, filhos que não procuram os pais. Desistem da tarefa. Desistem da tarefa. E isso pode acontecer. Nós temos o livre-arbítrio. Se eu não quiser cumprir essa tarefa nessa vida, mas eu vou ter que fazer. Se não for nessa, vai ser na outra. Eu posso fugir momentaneamente, mas eu vou ter que resgatar, eu vou ter que reparar o meu débito, eu vou ter que
passar por provações. É a única maneira da nossa evolução. Então, nós não somos obrigados, mas nós vamos sofrer as consequências desses nossos atos de vir numa outra vida com uma dificuldade maior. Porque nós não somos largados aqui. Nós temos todo um amparo, nós temos todo um suporte, nós temos toda uma equipe que nos ampara e que nos auxilia nessa nossa vinda para cá. E nós temos um objetivo. Então, a família que nós estamos, ela é muito importante, cada um tem que estar aonde precisa e aonde merece. Não tem essa de fui largado na família errada, eu só posso estar na família errada. Não, nós estamos aonde precisamos estar. A família consanguínea é uma lavoura de luz da alma, dentro do qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Então, se nós temos esses desafios, se nós temos esses desafetos junto a nós, se nós não tivermos paciência, renúncia e boa vontade, nós iremos falhar na nossa tarefa. Nós temos que aprender a perdoar, nós temos que ser benevolente, nós temos que ter paciência com resignação, sempre pedindo resignação, e nós temos que ter boa vontade. Ou seja, nós temos que fazer, nós não podemos esperar que tudo a equipe espiritual, que tudo Deus faça, que tudo o anjo da guarda faça. Não, o trabalho mais árduo é nosso. É nós que temos que agir. É nós que temos que olhar aqueles que estão ao nosso lado e que para nós é um sofrimento, é uma dor, e enxergar como uma oportunidade. Porque muitas vezes são eles que nos movem, são eles que nos cutucam, são eles que fazem nós andar, é a dificuldade. São esses que estão ali que nos fazem agir diferente, que nos fazem procurar respostas, que nos fazem procurar um sentido. Porque se nós estamos só juntos daqueles que pensam como nós, aqueles que nós ficamos numa comodidade e nós não avançamos, nós não evoluímos. E nós temos que amar a todos. Esse é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. Então, todos aqueles que estão no nosso caminho, foram nós que buscamos. Fomos nós, cada um de nós que trouxe, de alguma maneira, de alguma escolha, por algum motivo, de outra vida, mas fomos nós. Não foi Deus. E a reencarnação, ela é tão importante, porque a gente não pode pensar, nós não viemos sozinho. Eu não posso pensar assim, eu vou lá, vou reencarnar e pronto. Não, eu reencarno, mas eu tenho outros espíritos que têm que reencarnar junto comigo. Eles têm que estar preparados para essa reencarnação. Eles têm que aceitar reencarnar junto comigo. Então é todo um complexo, é uma tarefa que não é tão simples como nós pensamos. Lá no livro Ação e Reação, fala da Mansão Paz, que é tipo um mosteiro, que ela fica localizado no mundo espiritual, eles dizem entre a Suíça e a Itália. E ele é tipo um pronto-socorro, aqueles assim para primeiras emergências, né, antes de ir para um hospital maior. Eles socorrem aqueles espíritos que desencarnam, estão em muito sofrimento, em muita dor, em muito desespero. Mas eles socorrem só quando os espíritos solicitam a ajuda. Quando realmente eles sentem que eles se arrependeram, então eles socorrem. E lá nessa Mansão Paz tem um instrutor, o diretor, que é o Druso, e o Silas, que trabalha diretamente com ele. E são espíritos bons, são espíritos elevados, são espíritos que se dedicam a socorrer aos outros. E André Luiz vai fazer um estágio lá junto com outros colegas dele. E esse Silas, uma noite, está conversando com o André Luiz e ele disse, né, que ele está ansioso para reencarnar. Ele está aguardando a oportunidade de reencarnação. E André Luiz, muito surpreso, diz, mas tu, um espírito já elevado, um espírito que trabalha socorrendo os outros, fazendo bem, tu precisa ainda reencarnar? Sim, eu preciso. Tá, mas e por que tu não reencarnou ainda? Ele disse, porque falta eu encontrar uma pessoa.
Ele estava no mundo espiritual e ele não tinha encontrado uma pessoa que ele precisava reencontrar. E outra surpresa, o André Luiz diz, mas como tu não consegue saber onde está esse espírito, né? Com esse acesso, essas condições que tu tem de espírito superior, de saber tudo, tu não sabe? Não sei. Não consegui encontrar ela ainda. Tá, mas tu não pode, mas e os guias espirituais, a equipe de superiores que trabalham junto com vocês, dando todo o suporte, por que eles não dizem aonde essa pessoa está? Por isso é trabalho meu, isso é tarefa minha. E eles não fazem aquilo que cabe a cada um de nós fazermos. No momento certo, na hora certa, eu vou conseguir encontrar ela. E ele relata, né, que ele veio numa família de advogado, ele era filho único. E a mãe dele, muito bondosa, muito católica, né, procurava ensinar ele, levar ele nos caminhos do bem, ajudando o outro. E ele e o pai dele não queriam saber, só queriam saber de aproveitar a vida boa e gastar o dinheiro. A mãe dele adoeceu e faleceu muito cedo, e logo o pai encontrou uma outra pessoa e quis casar. E ele ficou indignado, por quê? Porque ele não queria dividir a fortuna com essa nova mãe, né? Ele não aceitava. E então ele fez lá uma trama lá e para o pai flagrar ela com outro homem. E o pai acabou flagrando ela lá em adultério, ela ficou doente numa cama, e o pai também doente numa outra, em depressão. E um dia acharam ela morta no quarto. E eles acharam, o médico e eles, que ela tinha se suicidado. Depois de um certo tempo, o pai dele começou a ficar muito doente, antes de desencarnar, disse para ele, eu não consigo com essa minha culpa, porque foi eu que dei o veneno, foi eu que matei ela. E isso está me corroendo, isso está me matando, né? E logo ele desencarna também com aquela culpa. Aí o filho fica sozinho com todos os bens que ele tanto queria e ele viu que aquilo não era suficiente, não importava, ele estava a pessoa mais infeliz do mundo, porque é um vazio muito grande, né? Porque não é a matéria que nos dá essa paz, não é a matéria que nos consola, né? Então ele estava, e logo ele desencarnou também. Então eles foram para o mundo espiritual, ele e o pai dele se estabeleceram, sofreram muito, passaram muitas, né, em zonas inferiores de muito sofrimento, mas foram socorridos, começaram a trabalhar nesse lar em função do próximo, mas não tinha encontrado a madrasta ainda, que era a Ida, não tinha encontrado ela. Então, quando eles encontraram ela lá nesse livro, ele relata que eles conseguiram encontrar ela, eles iriam reencarnar. A mãe dele, que era um espírito que estava num plano superior ao deles, se sujeitou a reencarnar como a mãe dele novamente. O pai viria primeiro, né? E ele e a Ida seriam irmãos novamente. E aí ele ia resgatar, ele ia ter um trabalho com ela, de cuidar dela, de zelar por ela. Então eles iam resgatar dessa forma. Por isso que a reencarnação é muito importante, porque é um projeto, porque não envolve um, envolve vários. E todos têm algum motivo para estar juntos. Todos nós temos um motivo para estar próximo de quem nós estamos, de estar na família que nós estamos. E aqueles que nós não temos o laço espiritual, é nosso dever, é nossa tarefa construir. Nós temos que construir esse laço espiritual. Então, quem nós encontramos quando nós voltamos ao mundo espiritual? Os nossos afins, os espíritos afins, aqueles que pensam, que têm os mesmos gostos, os mesmos prazeres, as mesmas tendências que nós. Não são idênticos, pessoal, são semelhanças, porque nós somos uma individualidade. Então, aqueles que se assemelham a nós, nós temos uma afinidade. E isso nem sempre é dentro da minha família. Às vezes eu tenho um amigo, né, um colega de trabalho que eu gosto de estar junto, que eu gosto de ir na casa dele, eu gosto de conviver com ele. Por quê? Porque nós temos afinidades. E isso, às vezes, nós não temos com alguém que está lá próximo de nós. Mas se ele está lá próximo de nós e nós não temos, é porque nós precisamos criar esse vínculo. Nós precisamos nos revestir de paciência, bondade e renúncia. Então, cada um está aonde deve estar. Nós estamos no planeta certo,
nós estamos no país certo, nós estamos no estado certo, na cidade certa e na família certa. Cada um está onde tem que estar. E cada um pode analisar qual o dever, qual a minha tarefa dentro daquele núcleo que eu estou. Basta analisarmos, nós e aqueles que estão à nossa volta, que nós vamos saber exatamente o que nós temos que fazer. Basta pedir ajuda. Cada um de nós que estamos aqui, todos, não tem exceção, todos nós temos o nosso anjo guardião, todos. Basta conversar com ele. Ele está ali disponível 24 horas por dia e não nos cobra nada. Pronto a nos atender, prontos a nos auxiliar com relação à nossa transformação moral. Isso eles se ocupam. Com futilidades e coisas materiais, não. Então, nós temos compromisso com quem está próximo a nós. Nós temos responsabilidade com esses que estão próximo a nós. E se nós fugirmos, nós podemos, mas teremos que voltar e retomar novamente. Tudo de novo. Então, que nós saibamos aproveitar essa oportunidade. Saibamos aproveitar essa bênção de estarmos aqui, todos nós, né, nessa nossa reencarnação. Que cada um possa cada vez mais fazer o melhor, né, e transformar esse laço que nós temos, que é apenas de sangue, em laço espiritual, em laços eternos, transformar aqueles que estão à nossa volta de espíritos afins, aprender a amar, independente se sou amado ou não. O nosso dever é nosso, o que o outro faz para mim é problema dele. Agora, o que eu faço para ele é problema meu. Isso nós temos responsabilidade. Então, que cada um sempre busque conversar com Deus, conversar com o anjo da guarda, pensar muito antes das decisões, dos caminhos que tomamos, porque a raiva não é a melhor conselheira. Sempre procurar a oração, procurar a sintonia com a equipe espiritual, com os nossos anjos que estão sempre ao nosso lado, e assim nós teremos discernimento nas nossas decisões, porque os nossos equívocos, as nossas escolhas resultam nessas dificuldades que nós encontramos diariamente. Então, que cada um tenha discernimento, sabedoria para escolher o caminho certo. Era isso que eu tinha para conversar com vocês nessa noite. Agradeço carinhosamente a atenção de cada um de vocês e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada.